Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live e ao nosso canal da Agnes Matoterapias. Continuando aqui com a nossa live série, né? Nossas curiosidades em astrologia, né? Um olhar terapêutico. E vamos para o segundo mito, né? O mito que está associado ao signo de touro, né? Esse mês é o mês dos taurinos, pessoas gostosas que eu costumo falar. Gosto muito de signo de terra, talvez seja por falta, né? Então, se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Matoterapias, um espaço holístico, esotérico e de práticas integrativas. Antes de mais nada, vai deixando aí seu like, né? Se inscreva no canal. Se você é inscrito, dá uma olhadinha, vê se você não foi desinscrito, porque o YouTube também é dessa, não sei o que acontece, não tenho nenhuma explicação lógica para isso, também nem quero ter, né? Não vou gastar minha energia com isso, enfim. Se inscreva e vamos deixar aí uma provocação para esse capítulo, tá? Para mais esse episódio. Nós vamos falar de valores. Quando você se olha, qual é o seu valor? Quais os valores que você enxerga? Então, bora lá para a vinheta e voltamos aqui com a nossa parceira de live. Bora lá? Muito bem-vinda, querida Luciana. Quais são seus valores? Quer falar um pouco a respeito aí? Apresente-se e fale para nós. Oi, Rê. Olá, pessoal. Achei muito interessante, Renilde Santos, na sua apresentação, na hora que você falou, para percebermos, né, se estamos ainda cadastrados ou não no YouTube, porque eles agora nos cancelam. Enfim, também não sabia que existia isso. As coisas estão tão rápidas que que não dá tempo de acompanhar. Ah, você assiste um canal, já aconteceu isso comigo, tá? Eu assisto sempre o canal, recebo as notificações. Quando eu olho lá, estou desinscrita. Eu falo, vai, como pode isso? E sempre tem influencer que fala para você, olha, dá uma olhadinha, não tem a coisa que eu achar que era exagero. E essa semana teve uma inscrita, que é uma amiga minha, inclusive, ela falou, Rê, continua avisando, porque eu fui desinscrita do seu canal. Ela ficou indignada com isso. Como assim? Eu assisto sempre os vídeos dela. Acho que na medida do possível, né, que ela pode. Então tem dessas mesmo. Ela mesmo falou, continua avisando nos seus vídeos, porque me desinscreveram. Eu não saí do seu canal, não. Eu não E sei o que aí acontece. pegando um eixo, pegando eixo não, pegando pegando essa informação para trazer e correlacionar com o que eu entendo que me representa como valor, eu me vejo como uma pessoa muito leal. Essa questão da responsabilidade e da disciplina diante das coisas, para mim também são coisas que eu cultivo e entendo na hora que eu me vejo, são coisas que me representam. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciana, né, eu trabalho com terapias integrativas, sou idealizadora da Mandala da Lu.
que é um lugar no qual estes valores que eu prezo, que são as parcerias que comungam de várias fontes, mas que convergem para este olhar de uma expansão de consciência através desse autoconhecimento, é o que eu vejo como missão dentro da Mandala da Lu, e através disso, justamente por isso que a Renilde chegou até mim ou eu cheguei até ela, enfim, a gente nunca sabe onde começa uma coisa, onde termina outra, provavelmente porque não terminou, é só mais um passo dessa jornada, deste caminhar. Sou muito grata, Rê, por esses anos de convivência e por esse trabalho que a gente tem feito de trazer um pouco do que são as nossas práticas, do que é o nosso conhecimento da astrologia e como é que a gente tenta, através deste olhar, levar para as pessoas, para que elas possam cada vez mais, terem essa força e esses entendimentos na própria jornada. Obrigada, Rê. E agora eu queria saber quais são os seus valores. Conte-nos, por favor. Ah, meu Deus, são muitos, né? Um deles é a lealdade, né? Eita, a luz está ficando aqui meio fraca, doida. Um deles é a lealdade, né? Acho que por isso que a gente se dá bem, né? Justamente por isso, né? Que a gente se encaixa nisso. O outro é você se aprofundar mesmo no assunto para depois você falar, né? Pegando aí o gancho você falando do YouTube, ultimamente as pessoas andam muito artificial, nem conhece a história e já vai julgando, né? Já vai dizendo. E muitas coisas a gente não sabe nem se aquela coisa é verdade, né? Então Mas não é tem como a gente. ultimamente, Rê? Ou sempre foi assim? Acho que está mais aparente, né? Com a vida das redes sociais, acho que ficou algo mais aparente. Pode ser. Até sei de umas histórias aí das terapias, né, que antigamente não tinha essa coisa de internet, de redes sociais, não sei o quê, então tinha umas histórias aí bem cabulosas aí, que não vem muito ao caso, né, Aham. a gente dizer, né, mas tem umas coisas bem, bem interessantes aí, né, então se a gente for ver, é sempre, e hoje a gente está tendo a oportunidade, está mais aparente, a gente está tendo a oportunidade de ver a verdade por trás das coisas aí, né? A gente prestar mais atenção. Eu não diria a verdade, mas termos um pouco mais de entendimento das coisas, ou começarmos a ampliar um pouco mais essa visão diante das coisas, porque pegando um gancho e trazendo para o que é o nosso assunto no dia de hoje, o que que é, né, o signo de touro? Todos nós temos, né, um setor no nosso mapa que nos ancora nessa energia e nesse arquétipo. Quando nós pensamos no signo de touro, é justamente o primeiro signo de terra, que é regido pela Vênus, e que vem para nos ensinar sobre os valores, sobre as riquezas, todas elas. Quando nós pensamos no signo de touro, é esse labor, é este trabalho que precisa ser realizado sem perder a sua beleza. Quando você pensa no trabalho que você faz, o quão belo você o percebe.
o quão próximo a essa energia você está, ou o que você precisa ajustar para que essa Vênus funcione como um imã e você atraia isso para você. O mapa pode dizer para a gente de que forma que a gente atrai, né? Se a gente for analisar essa Vênus, né? For ver as regências, lá onde está Touro, né? Onde está sua Libra, né? Onde Então, como pode. é que está essa casa 2? Quais aspectos se traçam. Bom, eu queria continuar com vocês aqui a leitura do segundo mito, do segundo trabalho de Hércules. A gente está se baseando, esse ano no livro da Alice Bailey, sobre os 12 trabalhos de Hércules. Cada trabalho traz a simbologia, traz o arquétipo de um dos signos. E aí hoje eu vou pedir licença aqui para vocês para tomar uma aguinha. Para poder desculpa, gente. Para poder efetuar a leitura e trazermos reflexões. O mês passado a gente começou com o primeiro trabalho, no qual Hércules consegue aprisionar éguas muito furiosas, muito bravas, muito selvagens. E aí na empolgação desse trabalho, ao invés de passar o portal que era o que tinha sido combinado desse trabalho, ele já achou que era algo que era menor, e trazendo um pouco dessa imaturidade do que é um pouco o aprendizado do signo de Áries. Ele terceiriza o trabalho, então ele coloca o amigo para fazer isso, e aí esse amigo acaba sendo morto e ele tem que refazer o trabalho. Então ele tem que, trabalhar essa humildade e voltar e refazer, mas com uma dor profunda, porque ele tinha perdido o amigo. Todos nós temos, eh este mito no nosso mapa, que está no signo de Áries. Então é importante que a gente tenha esse olhar de como, do quanto, a gente entrega o nosso trabalho, como foi pedido. Ou a gente se empolga e terceiriza e já fica igual o macaco pulando de galho em galho e não finaliza as coisas. O quanto a gente consegue realmente até entender o que nos foi pedido. Porque às vezes na afobação, na euforia, você acaba se atrapalhando no que efetivamente tinha sido um combinado ali. Você acaba esquecendo, e o nosso mundo nos traz tantos estímulos, e a gente acaba não conseguindo cumprir o que realmente a gente tinha se proposto num primeiro momento. Então esse é o primeiro mito, é o primeiro trabalho de Hércules. E hoje a gente vai falar do segundo. Então eu vou ler para vocês. Você quer falar alguma coisa antes, Rê? Não, Tá. tá ótimo o que você falou. Bora lá para o segundo Qualquer trabalho de Eva. qualquer coisa você pode me interromper, por favor, tá? Tá ótimo. Eu às vezes eu me empolgo um pouquinho, só às vezes, tá? Não tem problema. Segundo trabalho, captura do touro de Creta. O mito. Aquele que presidia falou ao mestre do homem, cuja luz brilhava entre os filhos dos homens, que são os filhos de Deus. Onde está o homem
que com poder se apresentou diante dos deuses, recebeu deles dons e atravessou o primeiro portal aberto para labutar na sua tarefa, ele descansa. Ó grande ser que preside e medita sobre seu fracasso, pranteia a morte de Abderis e procura ajuda no seu próprio instinto. Isso é bom. Os dons do fracasso garantem o sucesso quando este é corretamente compreendido. Que ele comece novamente a trabalhar e entre no segundo portal, retornando com presteza. O segundo portal estava aberto de par em par, e da luz que velava a cena distante, uma voz emergiu e disse: cruza o portal, continua no teu caminho, executa teu trabalho e retorna a mim para relatar o feito. Triste e só, ciente da necessidade e consumido pela dor, Hércules vagarosamente passou por entre os pilares do portal para a luz que brilhava onde ficava o touro sagrado. No horizonte, erguia-se a ilha onde vivia o touro e onde homens audazes podiam arriscar-se no vasto labirinto que os atraía até desnorteá-los. O labirinto de Minos, rei de Creta, o guardião do touro. Cruzando o oceano até a ilha ensolarada, embora não nos seja dito como, Hércules iniciou sua tarefa de procurar e encontrar o touro e conduzi-lo ao lugar sagrado onde habitavam os homens de um olho só. De um lugar para outro ele caçava o touro, guiado pela estrela cintilante que brilhava na testa do touro, uma lâmpada viva num lugar escuro. Esta luz, acompanhando os movimentos do touro, levava-o de um lugar para o outro. Sozinho, ele procurava o touro. Sozinho, ele o perseguia até o seu covil sozinho. Ele o capturou e nele montou. Ao seu redor, postaram-se as 7 irmãs, animando-o no caminho, e ao brilho da luz ele cavalgou, atravessando as águas cintilantes da ilha de Creta e em direção à terra onde habitavam os 3 cíclopes. Estes 3 grandes filhos de Deus guardavam sua volta. Guardavam não, gente, aguardavam. Observando o seu avanço através das ondas. Ele montava o touro como se este fosse um cavalo, e com as irmãs acompanhando-o a cantar.
aproximou-se da terra. Ele vem como uma fortaleza, disse Brontes, e foi ao seu encontro na praia. Ele cavalga na luz, disse Sterope. Sua luz interior mais brilhante será, e então abanou a luz que subitamente se transformou em chama. Ele vem com velocidade, disse Arges. Ele está atravessando as ondas. Hércules mais se aproximava, instigando o touro sagrado pelo caminho, jogando a luz na trilha que conduzia de Creta ao templo do Senhor, no interior da cidade dos homens de um só olho. Em terra firme, à beira da água, estavam os 3 homens. Agarraram o touro e o levaram para longe de Hércules. "Que tens aqui?" perguntou Brontes, detendo Hércules no caminho. "O touro sagrado, ó santidade." "Quem és?" "Dize-nos agora teu nome", disse Esterope. "Sou o filho de Hera, um filho do homem e, contudo, um filho de Deus. Executei minha tarefa. Agora, levai o touro para o lugar sagrado e salvai-o da morte que o espera. Minos deseja sacrificá-lo." "Quem te mandou sair à procura do touro e salvá-lo?" perguntou Arges, encaminhando-se para o lugar sagrado. "Do meu íntimo veio o impulso e procurei o meu mestre. Por ordem do grande ser que preside, meu instrutor me enviou ao caminho. Após longa busca e muita dor, encontrei o touro. Auxiliado por sua luz sagrada, cavalguei-o através do mar que separa até este lugar sagrado. Parte em paz, meu filho. Tua tarefa está cumprida." O instrutor viu chegar e se dirigiu para encontrá-lo no caminho. Vindo do outro lado das águas, chegavam as vozes das 7 irmãs, cantando ao redor do touro e, ainda mais próximo, o canto dos homens de um olho só, dentro do templo do Senhor, no alto do lugar sagrado. "Vieste de mãos vazias, ó Hércules", disse o instrutor. "Tenho as mãos vazias, porque cumpri a tarefa que me foi designada. O touro está livre, a salvo com os 3. Que faço agora?" "Na luz, tu verás a luz. Caminha naquela luz e nela vê a luz. Tua luz precisa brilhar mais. O touro está no lugar sagrado." E Hércules repousou sobre a relva e descansou de seu trabalho. Mais tarde,
O instrutor voltou-se para ele e disse: "O segundo trabalho está feito". E foi fácil a tarefa. Desta tarefa, aprende a lição da proporção, a fortaleza para executar a tarefa árdua, disposição para executar a tarefa que não esteja além de seus poderes. Estas são 2 lições que aprendeste. Levanta-te e procura a terra guardada pelo terceiro portal e encontra as maçãs de ouro. Traze-as aqui. Isso foi dito pelo tibetano. E este é o mito que queremos nos basearmos para trazermos as reflexões para o signo de Touro. Quer começar comentando, Rê, por favor? Pode ser, né? Esse trabalho começou muito antes, né? Estava até conversando aqui nos bastidores com a Lu, que Hum, a Ilha de Creta a gente tem o caso de dois touros, né? Que o outro também é muito interessante. O segundo. Então, esse é o primeiro, o pai do segundo. Nem vou contar muito a lenda, para deixar aí, é muito é. interessante. Fala dos acordos que a gente faz, né? Esse primeiro touro, e às vezes que leva a gente não cumprir. Então, o rei Minos fez um acordo com Poseidon e ele recebeu esse touro por um tempo. E a energia desse touro trazia uma certa fama, né? Me corrija, Luciano, É, para o rei Minos. aumentou o ibope dele no reinado. Isso, mas era por um período, né? E aí, para não devolver, estava chegando próximo, né? Ele aprisionou o touro. Ele construiu, mandou construir esse labirinto, aprisionou o touro lá, e esse labirinto trazia lá umas certas armadilhas, umas certas ilusões, para quem adentrasse lá e para resgatar o touro. E ele, né, Minos, achou que ele podia enganar Poseidon, o deus. Então traz várias reflexões, né? O quanto somos a gente tem ele é carregado de empáfia, né? De arrogância. Quem é você, né? Para querer ser mais inteligente que um Deus? E quando é que a gente não cumpre os nossos feitos, né? Os nossos contratos ou acordos com Deus, né? Eu acho que traz uma mensagem de fé aí também, né? Então, a gente está cuidando dessa parte espiritual, né? O que é valoroso dentro dessa parte espiritual aí? Para mim, essa reflexão que traz esse mito. Além de outros, é claro, né? É, são, são camadas, são, são muitas camadas. É, enquanto você estava falando, o que me veio como indagação, e eu gostaria de compartilhar para trazer também a provocação para vocês, o que nós, cada um de nós, né, vamos nos olhar, vamos fazer este exercício. O que nós fazemos para nos manter no poder. Este touro,
Eu entendo os mitos, como camadas da nossa própria consciência, são estruturas que a gente vai desvendando conforme a gente vai trabalhando. Então esse primeiro entendimento desse touro é justamente, essa coisa que nos traz um poder, nos traz uma visibilidade, trazendo e fazendo um pouco de graça com o que a Rê trouxe dos inscritos que precisam se manter inscritos, como é que a gente faz para manter essas inscrições, o que que a gente tem que fazer, qual é o conteúdo que a gente tem que produzir para manter, esse público. E um pouco dessas reflexões do nosso momento, trazendo um pouco esse mito para o nosso momento. E aí a gente sabe que depois esse touro, ele se transforma nos nossos medos, porque a gente vai se perdendo do que é o sagrado da história. E aí este touro, acaba simbolizando todos os nossos medos e o que a gente faz com tudo que se aproxima, e o que a gente destrói, né, para manter essa ilusão de poder. Isso no pensando um pouco nos desdobramentos e quando isso vai para um lugar mais patológico. Então, quando a gente traz essa questão para cada um de nós, é gostoso, né, a gente ser reconhecido, sermos valorizados, termos respaldo no que a gente faz, termos essa ressonância para que essas trocas cada vez se manifestem e fomentem mais e mais. Maravilhoso. Mas o que você precisa fazer para que isso não vá para um lugar de desgaste absoluto, que você vai saindo do que é você, dos seus valores, da semente que começou a ser ali cultivada e toma outras proporções, e você não consegue nem perceber. Então, se você não tem este olhar de parar e de reavaliar de tempos em tempos o que está sendo feito, para que você tenha esse entendimento, se você continua cultivando, se você continua nutrindo aqueles valores que você foi, aprendendo e trazendo na sua mochila evolutiva, as coisas podem descambar sem você perceber. Né, a gente tem tantos estímulos hoje em dia, e na hora que você olha para tudo isso que está acontecendo, você é capaz de olhar para o que você recebeu ali como um empréstimo, que era uma ajuda com um tempo limitado, e você conseguiria entregar isso sem sofrência? Como você vê isso, Rê? Esse touro representa mesmo muita coisa, o medo, né, o apego, a dependência, né? Eu entendo sim, essa ajuda de Poseidon Minos, do rei Minos? para Minos, o rei Minos, É, né, ele deveria de desenvolver ali algo, né, aproveitar esse empurrãozão, né, foi um empurrãozão, e desenvolver algo para ele conseguir manter.
talvez não conseguisse manter com a mesma proporção, né? O primeiro impulso aí foi algo assim, bastante prestigioso, porque foi um empurrãozão de um Deus, né? Talvez a gente, com as nossas próprias forças, não conseguisse manter, mas ele devia de se estruturar, aproveitar isso e se estruturar, né? É óbvio que se fosse comigo, por exemplo, eu ia fazer isso. E na hora de entregar o boi, eu ia entregar o boi, talvez muito triste, porque poderia ter um apego emocional, estou falando como pisciana, né? Isso é algo que eu vou Sim. ali todo dia, colocar um nomezinho nele, alimentar, não sei o que, cuidar, na hora de entregar, eu ia entregar chorando, não ia querer nem olhar. Falando de algo pisciano, né? Até falo com o Márcio, né, que a gente tem vontade de ter um sítio e tal, e tem alguns bichinhos, principalmente galinheiro, porque eu gosto muito de ovo, e aí eu falo pro Márcio, eu não quero nem ver, as galinhas não vou colocar nome, nem nada, mas é só mesmo para tirar ovos, né? Ver ali um galinheiro que elas ficam ali, sejam mais felizes, né, e tal, aquela coisa bem de roça mesmo. Aí eu falo pro Márcio, não posso nem colocar nome nas galinhas, porque se pegar amizade, meu filho, acabou. Você entendeu? E a mesma coisa iria acontecer isso comigo e esse touro. Hum. Mas a gente sabe que, né, a gente tem esse desapego, é que nem lar temporário com animais, né? Eu não consigo fazer lar temporário, acabo ficando e como a Tem maior parte dos problemas dos bichos é ter quem adote, né? Quem aham. te confia lá os lar temporários fica maravilhado, né? Então eu já passei por 2 lar temporários que acabaram ficando definitivos e eu já falo, de hoje em diante eu não dou mais lar temporário. Então a gente volta naquela velha história que a gente bate toda vez, né? O autoconhecimento é muito importante, né? Se você não tem, você desenvolver. E Uhum. vão haver as dores, né, desse desligamento. Vão haver. Você vai sentir falta, vai. E é trabalhar essas dores. E A gente quando sabe que vai. a gente pensa nas dores, a gente já traz de volta o mito, porque quando Hércules começa a fazer ali o segundo trabalho, ele está justamente nessa dor, porque ele estava no luto do amigo dele. Mas, a partir do momento que você se propõe, que você se responsabiliza por algo, que você combina algo, você precisa também ter essa força para mantê-la. E Por foi mais que exatamente o seja que ele grande fez. essa dor, né? E foi exatamente o que ele fez. Então ele vai, ele busca, ele monta neste touro, e isso também tem a ver com o trabalho aqui das tuas próprias ferocidades, dos teus instintos. E aí ele é acompanhado por essas 7 irmãs, e aí também tem muita simbologia nesses 7, né, nessas 7 irmãs aí com ele, a gente pode pensar nas referências que a gente tem dos 7, os 7 chakras, os 7 dias da semana, o setênio que simboliza o fechamento de um ciclo, os 7 planetas, que nós temos, que são os principais na astrologia, da astrologia tradicional. Então, esses 7 também a gente é o próprio número da sabedoria, que, né, entre outros significados, é a própria sabedoria, e aí ele vai para entregar para os 3 ciclos, que são esses seres que têm um olho só, ou seja, que já trabalharam essas questões da polaridade, já encontraram este equilíbrio. Dessa vez ele consegue cumprir a sua tarefa
E aí o que me faz pensar diante da nossa vida, dos nossos desafios, quantas vezes a gente tem que ser maior do que essa dor, temos que suplantar tudo isso e continuarmos, né. Quem de nós aqui não tem uma história de luto, e até recentemente, pensando aqui numa amiga que trabalha no mundo corporativo, e o pai dela fez a passagem no sábado e na segunda-feira ela já estava lá trabalhando, porque são 3 dias corridos e, aí na terça-feira ela já estava, porque na segunda ela tinha ido levar a mãe no médico, enfim. Mas é essa coisa, assim, de que a vida não vai parar para que você se recomponha, para que você se cure, lamba todas as suas feridas para poder, na próxima estação, você recomeçar as coisas. Não, você continua com o trem andando, como É tudo ao você mesmo bem tempo, né? disse. É, é tudo ao mesmo tempo e você, né? Eu vejo quando a gente fala do touro, aquela figura forte, né, que mostra pra gente bastante força e resistência, Uhum. né? E é essa força que a gente tem que ter, né? Essa força interior, trazer essa força interior, essa resiliência para a gente se restabelecer. Porque é como eu falei, é tudo acontecendo, né, a todo tempo, o tempo todo, e você tem que tocar porque a vida continua. É óbvio que com essa dor, com essa tristeza, porque a dor do luto, principalmente de uma referência importante, seja pai, seja mãe, né, é uma dor que não vai passar, né, uma dor intensa que não vai passar assim da noite para o dia, mas a gente tem que aprender a desenvolver mecanismos, se não consegue, tem que buscar essa ajuda para conseguir suplantar, né, isso e aprender a conviver com essa dor, né. É como você bem falou, Hércules ele vem da dor de um luto, ele perdeu um amigo no primeiro trabalho, né? E ele deu a palavra que ele iria fazer 12 trabalhos. Ele não sabia quando que começa um e termina outro, né? E o Mas que quando houvesse, aconteceria, né? ele não sabe como são esses trabalhos, né? Ele é pego de surpresa a cada momento. Mas ele, né, continuou ali, tinha um outro trabalho para fazer, e com dor ou não, né, ele tinha que fazer esse trabalho. Então a gente tem E que buscar essa resiliência para nossa superação, né? É uma das linguagens aí. Né? E quando a hum, gente fala do sete, quando você bem falou do sete, para mim também é ciclo de aprendizado e experiência, porque de sete em sete a gente tem uma superação e é isso, né? Essa é, música, esses cantos são os aprendizados e as nossas hum, superações, né? as 7 notas, né, e aí a gente vai ter as oitavas, que aí já é um novo que se estabelece. O que eu pensei enquanto você estava falando, Rê, são essas questões das nossas imaturidades para determinadas coisas e termos maturidade para outras. Quando a gente olha isso no mito, num primeiro momento esse touro ajudou o rei Minos a ter mais visibilidade, fez com que ele recebesse mais seguidores, virasse notícia, movimentasse muita coisa. E até mesmo dinheiro, né? Então a Porque às vezes vem popularidade contratos com essa popularidade, né? então a popularidade dele ali, né, aumentou. E aí depois, conforme foi se aproximando o momento dessa entrega, esse touro que era tão bonito e que o ajudava tanto, foi se transformando
neste touro que simbolizava os medos do próprio rei Minos de perdê-lo. E as coisas vão ficando incontroláveis. Então, na hora que a gente traz isso para a gente, quantas coisas a gente recebe ou a gente consegue, que a gente coloca como meta para a gente, porque quando a gente tá nessa energia do signo de touro, também representa materialidade. Então, quais são as coisas que a gente fez um planejamento para alcançá-la? Tá. Eu tive muito poucas coisas na minha vida que eu quis muito, mas eu pensava que eu queria ter o meu lugar para morar. Então, na hora que eu consigo isso, o quanto tempo eu fiquei feliz, eu fiquei em êxtase, eu fiquei realizada com este canto para morar, porque isso realmente, me ajudou na minha evolução ou me impulsionou a querer mais e mais e mais, e aí se transformou numa insatisfação inesgotável, que é um pouco do negativo do signo de Touro. Outra coisa que a gente pode pensar são nas questões associadas à beleza, que a gente falou um pouco nos bastidores, né. Uma coisa é você tomar determinadas medidas que comunguem, que se transformem no estilo de vida, e aí são coisas para que você tenha saúde. Outra coisa é desembestar de uma tal maneira que toda hora que você olha no espelho tem alguma coisa para corrigir. E aí a gente vai para o bisturi o tempo inteiro, mas não é essa questão de fora. Como é que É você interna. pontua isso, Rê? Essa insatisfação realmente é mental, Uhum, né? E muitas vezes a gente tem que estar aberto para aceitar isso, né? Para aceitar, né? Já está na 15ª cirurgia, não tenho problema nenhum, não é inveja nem nada, tá? Eu tenho acesso a cirurgias de graça, no hospital que eu uhum, sou, né? Eu fui funcionária pública e continuo contribuindo com o Hospital de Servidor Estadual até hoje. E tem cirurgia plástica até de graça, se quiser. Principalmente, né, quando eu eliminar esses pesos a mais aí, se eu quiser fazer. Então, não tem problema uhum, nenhum. Né? Então, até que ponto isso é saudável ou não? Então, a gente tem que ter essa capacidade e até aceitar, porque às vezes tem outra pessoa ali do lado que gosta muito de você e vai falar: Meu, isso não está normal, não é melhor você procurar uma terapia e uhum, aceitar isso. E tem gente que repele, né? Você vai falar: Olha, você está precisando de uma terapia, a pessoa vai te repelir. Assim também como eu conheço pessoas, até estava falando com o Márcio, né? Já até conversei uma vez com um médico sobre a cirurgia bariátrica. Eu não sei que caixinha de Pandora, a gente sabe, a gente é terapia, a gente é terapeuta, a gente sabe. Que abre que a pessoa começa a desenvolver outros problemas. sim, Né? Às vezes a pessoa começa a substituir a comida por bebida, né? uhum, Não é que se por torna, exemplo. sempre foi alcoólatra, né? Abriu a caixa de Pandora, que é outro mito interessante, abriu a Hum, caixa de Pandora e trouxe isso. Às vezes traz a bulimia, né? A anorexia e a bulimia, também é um problema psiquiátrico, né? Justamente porque você não tratou do emocional. Você pode fazer uma bariátrica, mas um tratamento verdadeiro, apropriado, né? E multidisciplinar. apropriado, né? Hum, Apropriado, porque eu trabalho de dentro para fora, não é de fora para uhum, dentro, né? Já fechando aí sobre estética,
Aí sim você faz uma coisa bem saudável, em todos os sentidos. Eu não estou aqui levantando uma bandeira contra a bariátrica, apesar que eu não faria a cirurgia bariátrica, mas eu não sou contra. Muito Sim, pelo contrário, eu sou a favor de você se tratar, tratar a verdadeira causa, porque a verdadeira causa de uma obesidade, ela é emocional. Ela é emocional. Na prova estou eu aqui. Eu não tenho uhum, nenhum. Até a médica ficou impressionada que eu fiz todos os exames de sangue, dou até graças a Deus, porque aí dá para fazer um tratamento, né? Ela ficou impressionada. Eu não sou diabética, eu não tenho colesterol alto, muito pelo contrário, meu colesterol é, né? uhum, Ah, porque você come demais, o Márcio briga comigo que eu esqueço de comer. Eu faço até um uhum, jejum intermitente sem. Quando eu começo a trabalhar, eu esqueço de comer. O Márcio fica, tem segunda e terça-feira, ele fica muito dentro de casa, ele pegando no meu pé toda hora. E eu sei que eu tenho que tomar um café da manhã, tenho que almoçar, nesses intervalos eu tenho que comer uma fruta, eu tenho tudo isso, acabo esquecendo, gente. Eu vejo, quando eu vejo, a hora já passou. Então eu falei pro Márcio, uhum, vou ter que desenvolver alguma coisa para começar a tocar. Oh, agora eu tenho que pegar uma fruta e comer. Ah, eu tenho que tomar um copo de vitamina, alguma coisa assim. Agora é a hora do almoço, sabe? Então, muito pelo contrário, estou até anêmica. Vai lá saber se não é essas faltas de comida, então não é. períodos Então, muito qual que é a hectos. explicação para a minha pessoa? É Hum, emocional, com certeza. Eu tenho que buscar essa coisa. E é aceitar. Então, eu conheço muita gente que fez bariátrica e que é bulímica. uhum, Aí come, 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 que eu achava um absurdo a pessoa que se diz bariatrizada comer do jeito que. Ai, passei mal. Ia pro banheiro e enfiava o dedo na garganta, eu tinha certeza. uhum, E como tá o psiquiátrico já, para mim, já ultrapassou a barreira, não é mais o psicológico. Como tá o psiquiátrico dessa pessoa? Até que ponto quer ver isso, né? Quer encarar? uhum. Mesmo porque, como estávamos falando aqui nos bastidores, fazer terapia dói muito, né, Lu? É, mas é necessário para que a gente possa realmente aceitar, justamente essas imaturidades, olhá-las, lapidá-las, Exatamente. para que isso possa realmente nos trazer uma maturidade, mas a gente precisa ter essa consciência e principalmente no signo de touro, esse entendimento do que realmente nos representa como valor. E quando a gente olhar para esse conceito que temos sobre o belo, se isso nos representa, se isso realmente nos toca, se isso realmente somos nós, para que não haja essa briga e a gente vá para esses labirintos nos quais só nos fará nos perdermos mais e mais do que realmente nós somos. Porque qual é o verdadeiro entendimento do que é belo? Será que a gente tem uma métrica para isso? Será que a gente consegue chegar e estabelecer isso? Porque até um boi que foi ali para ajudar, que num primeiro momento trouxe, né, muita ajuda, acabou se transformando depois numa dor de cabeça, porque aflorou aspectos que estavam teoricamente guardados e que esse rei depois teve que lidar. Que como é que eu lido com a falta, né, o quanto eu me fortaleci
para me ajudar, para que eu consiga me olhar e ter outras alternativas quando eu não tiver mais aquela muleta, que pode ser a comida, que pode ser um carro, uma casa, uma carreira. Quem sou eu sem essas nomenclaturas, sem esses títulos, sem o que está na moda? O que eu de verdade, na hora que eu me olho ali, o que de verdade, voltando para a sua pergunta, o que me representa como valor? Exatamente. Qual a sua Po verdadeira po essência? Podem me levar tudo, como o José lá do Egito, né, que teve vários desafios pensando nesse arquétipo. Podem me levar tudo, eu posso estar num buraco, mas o que eu sou continua ali. Aonde está essa força dentro de você? Na hora que você está ali olhando o seu mapa, essa força deste touro, deste signo de touro, se manifesta ali em um setor, e quando você se apropria disso, e quanto mais você vai fazendo este trabalho de se conhecer, de se burilar, de se melhorar, de olhar para as suas dores, de buscar curas para todas essas chagas, é onde a gente vai, polindo tudo isso e trazendo a verdadeira beleza. Exatamente. Bom, gente, então eu só queria, retomar um pouquinho já para gente, para fazer o fechamento do que nós gostaríamos de trazer para vocês como reflexão para esse mês, por conta deste trabalho de Hércules. Então eu retomo aqui a pergunta que eu fiz, né, o que cada um de nós fazemos para nos manter neste poder. O que a Rê trouxe como provocação para a gente, quando nós nos olhamos, o que é, né, que nos representa, qual é o valor que eu vejo em mim e que eu quero manter nessa minha jornada evolutiva. Termos este olhar para o que é a maturidade, e tudo bem não sermos maduros. Como é que a gente faz esse trabalho interno para que possamos ir nos moldando, melhorando e crescendo, evoluindo. E essa questão também do entendimento sobre o que realmente é ser belo, sermos bela nessa jornada. Você quer Exatamente. acrescentar, por favor? Muito obrigada por essa oportunidade, por mais essa live, por mais essas reflexões e por tudo isso que a gente vai trocando, vai se ajudando nessa jornada, que para mim esse é o entendimento do maior valor, é justamente as conexões que a gente vai estabelecendo na nossa vida. E você com certeza faz parte dessa história. Muito obrigada, Rê. Gratidão por sempre estar junto aqui, aceitando, né, nosso convite, trazendo ideias, né, para a gente não falar muito do mesmo, mas falando ainda do mesmo, mas de outra forma, né, olhando pelo outro lado do prisma, né, e eu acredito que este mito de Hércules trouxe bastante reflexão, né, principalmente o que é beleza, o que são os valores, né, quais são meus verdadeiros valores, para a gente não se perder, né, nessa trajetória, buscar mesmo essa luz, né, Sim. para trazer mais entendimento. E tudo Independente bem que a doa, gente, né? hein, Rê, e tudo bem a gente se perder também.
sempre dá para recalcular a rota, gente, contanto que É, faz tenhamos essa parte do caminho, humildade. faz parte do caminho. Quem não, né? Quem nunca, né? E eu acho que a gente precisa ter essa alegria com a nossa jornada. A gente precisa, trazer essa leveza e esse olhar inocentador. A gente está fazendo o melhor que a gente pode, diante da consciência que a gente tem. Mas vamos lá, né, vamos continuar. Mais um passo. Pois é, estamos aprendendo, somos todos aprendiz, né? Somos Sim, todos aprendiz. Estamos aprendendo aí. Bora lá. Então, gratidão a todos por ficar junto aqui com a gente. Gratidão, Lu, por estar aqui, por se permitir e por compartilhar com a gente sua sabedoria, sua, né, generosamente, né? E até a nossa próxima live, com o nosso próximo mito, né? sim. Obrigada, Rê. Beijão. Beijão, galera. Até mais. Beijo, beijo, até. Tchau. Tchau, tchau.